E por aqui nós seguimos falando de saúde. O estado está com um alerta sobre a doença da coqueluche, pois o número de pessoas infectadas com ela em Santa Catarina neste ano é 6 vezes maior do que a quantidade do ano passado, em 2023. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, 12 pessoas foram confirmadas até este mês de julho. Já ao longo do ano passado, foram apenas 2 pessoas com a doença. Quem nos ajuda com esse assunto é a médica epidemiologista Joana Lunardi. Doutora Joana, bem-vinda ao Ver Mais, é um prazer receber você. E já nos explique o que é essa coqueluche que estão falando muito agora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Então, a coqueluche é uma doença respiratória. Ela é transmitida por uma bactéria, que é a Bordetella pertussis. Ela é transmitida de pessoa para pessoa, por aerossol, assim como todos os outros vírus e bactérias. E ela vem aumentando, esse aumento que a gente teve, a gente viu por várias causas, na verdade. Ela é uma doença cíclica. Então, a cada 3 a 5 anos, ela aparece mais. Mas a baixa vacinação favoreceu esse aumento também, porque a vacinação é um dos principais modos que a gente tem para evitar a doença, né? E o que a coqueluche tem de diferença com a gripe ou até com as ites? Porque agora é época de todas essas doenças que são transmitidas por vírus. A gente ainda brincou, você, a mãe, tem um bebê em casa, comentou. Agora é época que as crianças estão com rinite, sinusite, com todas essas ites, muita gripe também pela mudança de tempo. O que tem de diferença entre a coqueluche e as gripes? Então, inicialmente a coqueluche ela era conhecida como a tosse comprida. Então, um dos fatores que difere ela é o prolongamento da doença. Ela tem 3 fases. Então, a primeira fase, nos primeiros 14 dias, simula muito uma gripe, realmente. Meio coriza, a pessoa fica sem vontade de comer, dá uma febrezinha baixa, dá esses sintomas de gripe. Qual que é o problema? Após os 14 dias, começa uma tosse muito forte, principalmente à noite. Então, principalmente lactentes, abaixo de 6 meses, tosse, até quase vomitar. Então, pode ter várias complicações. Principalmente essas crianças abaixo de 6 meses, 1 ano, que tem uma cobertura vacinal que ainda não está completa, então a doença é mais grave. E em adultos e idosos que têm doenças respiratórias pode se agravar também. Então, o que a gente vê de diferente? Essa tosse que pode ser até incapacitante, pode causar outras complicações. A criança pode ter convulsão, pode ter prolapso retal, pode ter uma hérnia, então pode fazer várias outras complicações. E como faz o diagnóstico até para os pais saberem, não é só uma gripe, é coqueluche, porque precisa ser tratada diferente também? Sim, o tratamento é diferente. Então, o diagnóstico ele é feito através da gente achar o bicho. Então, a gente procura pela secreção nasal, pela secreção oral, por exame de sangue, tem várias formas da gente pesquisar, mas tem que encontrar a bactéria. E o tratamento também é diferente, porque o tratamento da coqueluche não é com antigripal, como da gripe, por exemplo. Então, a gente precisa usar antibiótico e sintomáticos. Por vezes, precisa de internação em UTI, internação hospitalar. Então, é uma doença que pode se agravar muito. E se não for tratada, ou se os pais seguirem tratando aí como uma gripe, com remédio de tosse, o que pode acontecer? Ela pode evoluir, então a criança, o lactente, pode evoluir com insuficiência respiratória, que é não conseguir respirar de uma forma adequada. Os pacientes idosos podem desenvolver uma pneumonia, pode desenvolver outras ites associadas, então otite, essas coisas assim. E ter uma necessidade de uma internação em um local mais propício, um hospital, uma UTI, alguma coisa nesse sentido. E tem como a gente evitar a coqueluche? Como todas as outras doenças respiratórias, vacinação. A vacinação é fundamental. Então, a vacinação da coqueluche ela é indicada para crianças de 2, 4, 6 meses no calendário. Depois, repete a dose entre 15 e 18 meses e aos 4 e 6 anos. Então, a cobertura vacinal completa são essas 5 doses da vacina. Porém, a doença ela não fica prevenida para o resto da vida. Então, tu tem que fazer doses de reforço. Então, na gestação, a gente faz doses de reforço. Em pessoas que têm uma predisposição maior a desenvolver essas doenças, a gente faz dose, então, profissionais da saúde, pessoas que têm doenças respiratórias, já uma asma, um DPOC, alguma coisa nesse sentido, faz reforço também. E são vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde? O Sistema Único de Saúde
promove essas vacinas, ele dá essas vacinas na tetravalente, mas pela rede particular tem a pentavalente também que dá para fazer. E essas doses de reforço podem ser feitas no SUS para esses pacientes de risco, então gestantes, pacientes idosos e na rede pública, na rede privada também. E a gente comentou até por ela ser cíclica que as pessoas não fazerem a vacina, a falta da procura pela vacina também ajuda ela a se espalhar, porque é um vírus, passa de um para o outro. Exatamente. Quando eu estou com o vírus, o que eu devo fazer? Usar máscara, ficar dentro de casa? Então, o isolamento é fundamental, principalmente se você tem contato com pessoas que podem desenvolver. Então, crianças, bebês, pessoas idosas, pessoas que têm doenças, o melhor é manter o isolamento. Mas usar máscara sempre que você tiver algum sintoma respiratório, porque o adulto, ele tem uma doença geralmente mais leve, mas ele é um vetor, ele é um transmissor da doença, então ele pode transmitir para essas pessoas mais suscetíveis. É o que a gente fala às vezes até da gripe, né? O adulto ele pode estar sentindo um pouco menos aqueles sintomas, mas ao passar para uma criança, para um idoso, acaba afetando mais. E quanto tempo dura mais ou menos a coqueluche? Essa é a questão. É tosse comprida porque demora. Ela pode durar 3 semanas a 3 meses. E nesses 3 meses pode durar até mais, porque tu fica com a tua mucosa sensibilizada e tu pode desenvolver mais doenças ao longo. Então, após esses 3 meses, tu pode ter novas crises de tosse. Então, ela pode durar 6, 7 meses. E nesses meses que tu fica com a tosse, tu ainda está transmitindo? Não, a transmissão principalmente ocorre nas 3 primeiras semanas, na fase que tu tá com catarro, com secreção. Essa é a fase de maior transmissão. Depois tu transmite bem menos e no final não. E o perigoso é que ali, quando está no começo, nessa fase, tu acha que é apenas uma gripe. É sempre uma gripinha, tu nem sabe. Então é muito mais fácil tu espalhar o vírus. Com certeza. Por isso que a qualquer sintoma que tu tiver respiratório, o melhor é o isolamento, o uso de máscara, lavar bem as mãos, evitar locais muito fechados, que é esse o problema do inverno, né? A gente fica em locais muito fechados e não tem circulação de ar. Então os vírus e as bactérias fazem a festa. E a gente escuta muito o pessoal falar que, no caso de gripe, a gente não deve procurar logo uma UPA, procurar logo um pronto-socorro, porque gripe a gente cura em casa, a gente sabe mais ou menos como lidar com ela. Mas quanto tempo, assim, a gripe durou 5, 7 dias, eu já devo procurar? Normalmente a gripe, os sintomas gripais de uma gripe normal é 5, 10 dias, tá resolvido. O quadro demora bem mais e começa com uma tosse que realmente tosse, até perder o ar. Então, um dos sintomas principais que é na volta da respiração, as crianças fazem para conseguir respirar de volta, que é o guincho que a gente chama. Então esse é um sinal de alerta. Já tem que procurar um médico. Isso tendo aí. Esses sinais, procurar um médico para evitar que o vírus se espalhe e também para evitar que a doença se agrave na pessoa. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada por ter vindo a ver mais e por nos ajudar aí com esse assunto. Muito obrigada.